Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos dar prosseguimento aqui aos vídeos da semana. Então, na segunda-feira, eu comecei a falar um pouco a respeito de aposentadoria e por conta disso eu fiz um comparativo aí entre a previdência social e a previdência privada. Depois desse vídeo, algumas pessoas vieram falar comigo, algumas dúvidas surgiram, algumas pessoas ficaram interessadas numa previdência privada, enfim. Então, eu queria explicar um pouco mais dessa vez a respeito da previdência privada em si, que é uma das maneiras de você formar recursos, né, acumular capital, acumular recursos, para que você possa atingir a tua aposentadoria, a tua independência financeira, enfim. Assim como pode ser utilizado também de outras formas a previdência privada. Então, são algumas as possibilidades de você utilizar a previdência privada. Antes de começar esse vídeo, eu queria, como é de praxe, pedir a você que não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Se você está gostando, se você não está gostando dos vídeos, dá o teu comentário, vem falar com a gente, fala o que acha que pode mudar, o que você acha que está bacana, enfim, se ficar com alguma dúvida também, pode mandar pra gente. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook e curte os nossos vídeos. Já teve uma melhora considerável aí dos primeiros vídeos para os vídeos dessa semana, então queria agradecer aí o pessoal que tem assistido, espero que estejam gostando. E é isso, vamos lá, vamos começar a falar um pouco mais a respeito da previdência privada em si, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte: existe uma dúvida muito grande se a previdência privada ela é ou não é um bom investimento, tá? Muitas pessoas acreditam que se você tivesse alocado, se a pessoa tiver alocado num outro tipo de investimento, num fundo a mercado normal ou num título de renda fixa, na bolsa, enfim, que ela poderia ter rendimentos maiores. E existe muito essa dúvida exatamente se é um bom investimento ou se não é um bom investimento. Outra dúvida é quando que a previdência privada ela deve ou não ser utilizada e quais os tipos de previdência privada existentes. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Se é bom ou se não é, quando que ela deve ser utilizada e quais os tipos de previdência que existem, tá ok? Então vamos começar aí se é um bom investimento ou não. Eu acredito que as pessoas têm muito esse pensamento de que a previdência ela não é um bom investimento pelo trabalho que vem sendo feito com a previdência privada. Então, muitas vezes, a gente consegue visualizar isso por clientes que chegam e a gente vai ver o que foi feito com o recurso desses clientes e muitas vezes colocaram dentro de uma previdência privada de maneira errada. Então, a pessoa acaba pegando a versão, aquele produto especificamente, por quê? Porque ela acha que fizeram com ela estava errado e se for fazer uma previdência privada é errado, que aquilo ali não é bom, enfim. Isso não é verdade, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Existe sim muitas pessoas que fazem a alocação dentro de uma previdência de maneira errada, que aquilo ali não era uma necessidade para a pessoa, mas existe sim muitas possibilidades de você trabalhar com a previdência privada. Então não se prive exatamente de trabalhar com esse produto porque você acredita que ele não é um bom produto, porque ele não vai se encaixar. Não, existe sim a possibilidade desse produto se encaixar perfeitamente à tua necessidade, só que isso tem que ser avaliado, isso tem que ser muito bem calculado, muito bem feito para a tua necessidade especificamente, tá bom? Existe também a crença de que você poderia estar tendo uma rentabilidade superior em outros investimentos. Isso é um mito, na verdade. Por quê? Porque existem muitas previdências com rentabilidade muito boa. Então eu vou trazer aqui um exemplo de previdência privada que tem uma rentabilidade muito boa. Então assim, se você tiver num investimento que não é previdência privada, você pode sim estar com um rendimento superior? Pode. Dependendo da previdência privada que você esteja, pode sim. Agora, você pode também estar com uma rentabilidade inferior, tá ok? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, eu vou até subir aqui agora na tela. Esse gráfico aqui é um exemplo de uma previdência privada. O gráfico de linha pontilhada, tá? A linha pontilhada, ela é o CDI e a linha verde é a linha de rentabilidade da carteira de previdência privada, tá ok? De um fundo especificamente. Eu não vou colocar nenhum nome aqui, eu não quero fazer propaganda para ninguém, mas é um fundo que a gente gosta bastante de utilizar, então é um fundo de previdência privada que tem uma boa rentabilidade. Aqui, se a gente for levar em consideração, esse ano de 2020, enquanto o mercado está caindo cerca de 30%, isso aqui é um fundo de previdência multimercado, ele não é um fundo de renda fixa, tá? Então, se a gente for levar em consideração que o mercado esse ano está caindo cerca de 30%, a Previdência ela está tendo uma rentabilidade negativa esse ano de 1,38.
Sendo que, em comparação, no ano passado, no ano de 2019, foi um ano que essa previdência ela rendeu 261% do CDI. Ou seja, ela rendeu 15,57% no ano. Tá? No ano de 2018, ela rendeu 9,28%, o equivalente a 144,59% do CDI. Então, assim, é uma previdência que costuma ter rentabilidades muito boas, diferente de alguns fundos que você mesmo vai estar alocado, ou se você está numa poupança, enfim. Isso aqui é uma previdência, é um exemplo de que a previdência ela pode sim te oferecer uma boa rentabilidade, ela pode sim te oferecer bons retornos ao longo do tempo, tá ok? Então aqui é mais um comparativo, você vai ver aqui que a carteira é essa aqui, no ano ela está negativa em 1,38, enquanto que a Bovespa, por exemplo, está negativa 36,86 esse ano. Se a gente for pegar a inflação está 0,04 negativa. A poupança rendeu 1,13, entendeu? Só que se a gente for pegar nos últimos 12 meses, por exemplo, enquanto essa carteira rendeu 8,13, a poupança ela rendeu 3,5. No ano de 2019, enquanto a poupança rendeu 4,23, a carteira rendeu 15,57. Enquanto que a Bovespa também, por sua vez, rendeu 31 no ano de 2019. No ano de 2018, a Bovespa também foi superior. Tá vendo? Então, assim, existem possibilidades, só que isso aqui é a Bovespa no geral. Os últimos anos da Bovespa foi um ano bem rentável. Existe a possibilidade de você estar, assim, com o mercado positivo, ou aqui, ó, no ano o mercado está bem mais negativo do que o fundo vai estar. Você vai estar ali, digamos que no meio termo. Digamos que essa previdência ela vai servir para que você esteja no meio do caminho. Nem arriscando muito, nem estando muito conservador. E com isso você vai estar aqui, ó, sendo muito conservador, com rentabilidades bem abaixo das possíveis. Tá ok? Então isso daí é um exemplo claro de que a previdência privada ela pode sim trazer boas rentabilidades, diferente do que muitas pessoas imaginam. Outro ponto que a gente vai falar a respeito é o seguinte: quando que uma previdência privada ela deve ou não ser utilizada? Então a gente acredita que a previdência privada ela é um ótimo instrumento de longo prazo. Nunca, na nossa opinião, na minha opinião particularmente, é um instrumento de curto prazo. No curto prazo, vale mais a pena você ir para outros tipos de investimento de fato. Muitas pessoas, muitas instituições não fazem isso. E aí, por conta disso também, as pessoas tomam um pouco de trauma da previdência privada. Muitas instituições veem lá um dinheiro que a pessoa tem, ó, a pessoa tem 500 mil aqui que essa pessoa está juntando, vamos colocar numa previdência para essa pessoa poder ter renda. Não é o que vale mais a pena. Vale mais a pena você pegar esse dinheiro, investir no mercado e ter rentabilidade no mercado, ter uma flexibilização maior ali no mercado do que você colocar, do que você engessar, travar esse dinheiro dentro de uma previdência privada. Em contrapartida, se o teu objetivo é um objetivo de longo prazo, a previdência privada ela pode se encaixar perfeitamente nesse teu objetivo. Por quê? A maior parte dos investimentos eles vão se enquadrar ali numa alíquota tributária, no imposto que você vai pagar na fonte, no momento do resgate, que vai variar em torno de 30% a 15%. A previdência privada, após 10 anos, ela é o único investimento que vai possibilitar que você chegue aos 10%. Então ela vai possibilitar que você chegue aí a uma alíquota de 10%, que é abaixo dos 15% que você vai ter num fundo multimercado ou num título de renda fixa, enfim. Então, a longo prazo, ela é um ótimo instrumento por conta dessa questão de imposto de renda. Ela também é um ótimo instrumento porque os fundos, existe uma tributação chamada de come-cotas. E aí alguns fundos, eles pagam essa tributação nos primeiros anos, tá? A cada 6 meses. Então essa tributação de come-cotas ela vai incidir em cima dos fundos de renda fixa, multimercados, fundos DI e fundos cambiais. Então, a previdência privada, ela não tem esse come-cotas, o que também faz uma grande diferença. Isso daí já faz uma diferença também. Por quê? Porque se você não adianta esse pagamento, se você não teve que pagar agora, esse dinheiro que você estaria pagando, ele vai estar ali no bolo ainda, rendendo dinheiro para você poder pagar isso somente no final, tá ok? Então, algumas dessas questões são levadas em consideração na utilização de uma previdência privada. Então, uma questão que a gente colocou aqui
da utilização, de quando se deve utilizar ou não uma previdência privada vale muito a pena quando o intuito, quanto o objetivo é um objetivo de longo prazo. Outro intuito que vale muito a pena você utilizar a previdência privada é o postergamento de impostos. É você postergar o pagamento de impostos. De que maneira? A previdência privada, ela pode ser utilizada como desconto do seu imposto de renda. E aí isso daí tem que ser muito bem feito, isso tem que ser muito bem calculado, não é feito de maneira aleatória. Por quê? Porque a previdência privada ela pode sim ser utilizada, mas ela tem um limite de 12% de abatimento sobre a tua renda total tributável, tá? Então, se você paga muito imposto de renda, se você tem um valor alto de pagamento de imposto de renda, você pode utilizar a previdência privada para abater em até 12% o valor tributável do teu imposto de renda, com isso diminuir o valor que você vai pagar de imposto de renda naquele ano. Só que, novamente falando, isso aí tem que ser muito bem feito, tem que ser calculado, individualizado, cada um tem uma renda anual, cada um tem um cálculo a ser feito quando é levado em consideração a renda daquela pessoa, tá bom? Quais os tipos de previdência existentes? Então são dois tipos de previdência. Um é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o outro é o PGBL, que é o Plano Garantidor de Benefício Livre, tá ok? Então, o VGBL, ele não pode ser utilizado como abatimento tributário, abatimento do imposto de renda, tá ok? Como eu falei agora, esses 12% que você vai ter de desconto no pagamento do teu imposto de renda, enfim, na tua renda total tributável, o VGBL, se você fizer um VGBL com esse objetivo, não vai adiantar de nada. Para esse objetivo, você vai ter que utilizar o PGBL. O VGBL, ele vai ser utilizado como instrumento de longo prazo, mas não voltado para ter esse desconto no teu imposto de renda. Então, são duas maneiras diferentes de você utilizar e dois tipos diferentes de previdência. Ambos os tipos, tanto o VGBL quanto o PGBL, eles têm dois tipos diferentes de tributação. Então tem a tributação crescente e tem a tributação decrescente, tá ok? Então ambos, tanto o VGBL quanto o PGBL, pode ser utilizado das duas formas, como crescente ou como decrescente. E aí vai variar também do objetivo que você vai estar utilizando aquela previdência privada, por que você vai estar fazendo aquela previdência privada, qual o intuito daquilo, e aí a gente vai ter que enquadrar isso exatamente na tua necessidade, naquele teu objetivo de vida. Então, assim, são dois os tipos de previdência, PGBL e VGBL, e cada um deles pode ser feito de duas maneiras diferentes quanto à tributação, de maneira progressiva ou de maneira regressiva. Então, basicamente, são esses os tipos de previdência, são esses os momentos que a gente aconselha a se utilizar ou não se utilizar uma previdência privada. E a previdência privada, ela não é um investimento ruim, como muitas pessoas dizem. Na minha opinião, isso é um mito, tá? A previdência privada, ela pode sim ser um ótimo investimento, como ela pode ser um investimento ruim também, se você estiver utilizando ela de maneira errada. E eu acredito nisso não só na previdência privada, como em qualquer outro tipo de investimento. Pode ser um investimento muito bom, mas se você estiver utilizando aquele investimento de maneira errada, esse investimento ele pode não estar te trazendo um benefício, e sim está sendo prejudicial ao teu planejamento financeiro, aos teus objetivos de vida. Então varia muito quanto à utilização, quanto à necessidade de cada um. Por isso, a gente ressalta sempre, na verdade, a importância do planejamento financeiro, da boa utilização do investimento. Quando as pessoas elas chegam para a gente e perguntam o que tem de investimento bom aí no mercado? Bom, é muito difícil dar essa resposta, porque às vezes o investimento que é bom para mim não vai ser bom para você. O investimento que vai se enquadrar perfeitamente a minha necessidade não vai se enquadrar a tua necessidade. Então, isso varia muito, tá? Isso se diferencia muito quanto à vida de cada um. Então, por conta disso, eu ressalto aqui novamente a importância de se planejar financeiramente, de estar melhor educado, exatamente para você poder saber identificar quando é o momento de você utilizar um determinado tipo de investimento, quando é o momento de você não utilizar um determinado tipo de investimento. Às vezes do teu assessor ou do teu gerente chegar a te indicar uma previdência e você saber que aquele ali não é o momento, ou saber que sim, a previdência ela vai se enquadrar perfeitamente naquele objetivo que eu estou tendo, realmente vale muito a pena. Então, o assunto de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas
que surgem a respeito da previdência privada. E quem continuar com dúvidas, quem ainda tiver alguma dúvida, se quiser, manda mensagem pra gente. A gente sempre vai estar apto aí a responder todo mundo, tá bom? Comenta no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Foi o vídeo de quinta-feira, então. Muito obrigado aí por quem está assistindo, quem tem gostado aí dos vídeos. E espero que o canal possa crescer, que a gente possa estar levando mais educação financeira a todo mundo, que a gente possa estar ajudando aí, que a gente consiga, né, de fato, ajudar o brasileiro a investir melhor, a estar bem educado financeiramente e ter um planejamento financeiro mais sólido, um planejamento financeiro mais satisfatório, para que assim ele consiga ter uma vida financeira mais saudável, mais sadia. Tá bom? Um forte abraço, obrigado aí pela atenção, pessoal.